nosso quadro Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Muito bem, 11h52. Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Hoje nós vamos responder aqui a pergunta do irmão Vicente Gomes, da cidade de São José dos Campos, São Paulo. Ele gostaria de saber aonde estaria Lucas nas passagens onde ele se nota, onde se nota sua ausência. O irmão aqui vasculhou aqui a Bíblia, fez uma vasculhação e ele descobriu que o Lucas, em alguns determinados momentos, ele aparecia, ele sumia. Será que ele estava praticando mágica? O quê? Não acredito. Ele usa os textos de Atos, capítulo 16, versículos 10 ao 17. Ele diz assim: Lucas parece estar presente. Em Atos 16, versículos 10 ao 17, Lucas parece que está presente. Mas antes, nos versículos 1 e 8, e durante a prisão de Paulo e Silas, parece que está ausente, voltando a reaparecer no capítulo 21. O quê? Não acredito. Onde estaria Lucas nas passagens onde se nota a sua ausência? Meu Deus, mas como o povo é curioso. Ai, meu pai do céu. Vamos responder. Quem pergunta quer saber. Olha, meu querido Vicente Gomes, a questão aqui dessa interrogação, ou seja, onde estaria Lucas, é que pouco se sabe, na verdade é que pouco se sabe sobre a sua vida, sobre a vida de Lucas, pois centrou-se assim nos acontecimentos das atividades de Paulo. Então, este óbice de detalhes, que quero até parabenizar pelo seu detalhe, né? Você percebeu isso aqui, leva-nos a pensar também, porque não temos assim muitas informações profundas sobre, por exemplo, os longos anos de Adão, lá Adão e Eva no Jardim do Éden. O quê? Não acredito. Nós não temos assim muitas informações. Então, o que eles fizeram? Na verdade, não se sabe nem quanto tempo mesmo o Adão viveu sem a Eva lá no Jardim do Éden. Entendeu? Porque Adão morreu com tantos anos, mas aquilo ali foi passado pelo escritor, mas lá tinha um calendário? Tinha já um calendário? O Adão dizia, hoje é quinta-feira, hoje é 22 de agosto, tal. Não tinha, entendeu? Possa ser que o Adão tivesse, talvez eu esteja equivocado, né? Mas possa ser que o Adão tivesse vivido milhares de anos ali, porque eu não acredito que Deus fez o Adão hoje e amanhã ele já fez a Eva. Eu não acredito nessa versão. Ele fez o Adão hoje, aí de tarde Adão estava se sentindo mal e Deus criou a Eva. Não creio assim. Eu creio que ele passou muito tempo ali sozinho, até ele sentir a necessidade. Entendeu? A Bíblia diz que Deus percebeu que o homem estava só. Certo? Então, não existem esses detalhes. A gente não sabe o que eles conversavam, como foi a criação dos filhos, né? A criação dos filhos de Adão, a linguagem e as demais coisas, quanto até o próprio Jesus, com 12 até 30 anos de idade, o que ele fez diariamente? Ninguém sabe. Pode ser apenas conjecturar. E estamos, mesmo assim, sujeitos a erros, né, de interpretação e de afirmação, porque aquilo que a Bíblia não mostra com clareza, não podemos afirmar com certeza. Aquilo que a Bíblia não mostra com clareza, não podemos afirmar com certeza. Entendeu? Então, na verdade, há poucos registros. Não há assim muitos registros. Na verdade, não há registro de como foi a conversão de Lucas. Não há registro de como foi a conversão de Lucas. Senão que ele era de Antioquia,
de nascimento judaico, médico, bem-sucedido, né? E que não foi testemunha ocular dos acontecimentos que narra em seu evangelho, mas que provavelmente isso não exclua o ter estado com os que seguiam a Jesus Cristo. Supõe-se que quando Jesus morreu, Lucas era muito criança. Lucas tornou-se discípulo dos apóstolos e mais tarde seguiu a Paulo até o seu martírio, entendeu? Então, a verdade é que por mais sensacionais que sejam as informações contidas no Atos acerca da carreira de Paulo, o arquivo é muito insuficiente e muito imperfeito. A sua vida foi muitíssimo mais cheia de aventuras, de trabalhos e de sofrimento pela causa de Cristo. Teve muito mais do que aquilo que contém na narrativa de Lucas. Aquilo apenas um resumo, né? Então, o plano de Atos dos Apóstolos era expor apenas o que de mais original e distintivo ocorreu em cada viagem, passando em claro, por exemplo, todas as idas de Paulo às localidades que já tinha visitado e detalhes desse ou outros eventos. Então, as informações são poucas. Então, sem se importar consigo, Lucas, né? Sem se importar com ele mesmo, o próprio Lucas, ora ele era citado por Paulo como médico, amado, companheiro, colaborador, e outras referências, ora usava a palavra nós, na primeira pessoa do plural. Quando achou que devia registrar que estava presente, registrava. Ora narrava os termos na terceira pessoa do plural, ou seja, davam, né? Chegavam. Em Atos capítulo 16, versículo 10 ao 17, que é o questionamento aqui em xeque, escreve: estando presente, procuramos, o Senhor nos chamava, e para lhes anunciarmos, fomos correndo e estivemos em outras. Entendeu? Então, em algumas passagens ele fala dessa forma, em outras ele não fazia parte do desígnio do desígnio de Lucas magnificar a sua figura de herói que estava ali pintando a sua própria história, né? A sua breve modéstia narrativa. Ele estava mesmo muito interessado era nos fatos. Então ele fez uma modéstia narrativa de estar mesmo muito abaixo da realidade, de termos lido as poucas e simples palavras que ele condensa aquela história de um caso passado durante meses ou anos. Então a nossa imaginação começa a criar coisas, a trabalhar, preenchendo o esboço com canseiras, sofrimentos iguais, pelo menos aqueles cuja memória ele preservou. Então Lucas ali, ele não estava interessado em mostrar se ele estava presente no evento ou não, ele estava interessado em mostrar o evento. Ao que parece, Lucas se juntou a Paulo em Trode, conforme Atos capítulo 16, versículo 10, e ficou com ele até a Macedônia. E depois ele viajou com o mesmo apóstolo até Filipos, onde tinha ligações espirituais, ficando provavelmente ali por um certo tempo. E depois ele foi a Jerusalém. Lucas tinha um papel importante nas decisões, dando prova de que não era um neófito, um novo converso, nem de uma pessoa que se conhecera ultimamente. Isto é atestado por Paulo ter-lhe como companheiro de viagem. Então ele era companheiro de viagem de Paulo.
né? Então, Paulo afirma isso. Parece que a cidade de Filipos tinha se tornado um centro de atividades cristãs e que Lucas talvez tenha ficado naquela região para tomar de conta do trabalho ali. E é bem provável que Lucas ele tenha se tornado o principal líder da igreja de Filipos e exerceu algumas outras influências sobre a igreja dali. Uma das razões pode ter sido a igreja mostrar-se generosa para com as necessidades financeiras de Paulo. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículos 15 e 16. Então Lucas andou ou ficou durante os períodos de tempo não coberto pelas chamadas sessões nós, mas é possível que tenha permanecido em Filipos por 6 anos e depois juntou-se a Paulo, conforme Atos capítulo 16, versículo 10. Então juntos foram para Jerusalém, onde foi preso e mandado para Roma para cumprir prisão domiciliar. O quê? Não acredito. Verdade. E sendo depois solto. Ainda visitou muitos lugares, mas Lucas não registra o martírio de Paulo, terminando o livro de Atos dos Apóstolos com a sua segunda prisão. Portanto, esses momentos que parece que ele está e parece que não está, é porque Lucas não teve aquele cuidado de dizer assim, eu estava lá. Não, o interesse dele não era mostrar que ele estava O interesse dele era mostrar a situação que Paulo estava vivendo, os atos de Paulo. E no final nós chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Gente, a Bíblia sempre terá razão e nós sempre estaremos equivocados, porque a Bíblia, ela é inerrante e infalível palavra de Deus, né? E não tem como questionar com a Bíblia. Lembre-se sempre, você sempre estará equivocado e a Bíblia sempre terá razão, porque ela é inerrante e infalível palavra de Deus. Depois de todos esses esclarecimentos, só nos resta agradecer seu carinho, sua companhia e a sua audiência, tá bom? Como já informei aqui, nós vamos ficando por aqui. Agradeço demais mesmo a sua companhia, tá bom? Voltaremos numa próxima oportunidade, se assim o Senhor Deus nos permitir, com mais um Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Uau! Não é que a Bíblia tinha razão?